Olá, sou professora Marito Virtes e estamos aqui para discutir algumas considerações, como eu faço toda semana. E às vezes os pais têm me perguntado, e os terapeutas, quem é esta criança? Quem é essa criança autista que muitas vezes não tem laudo definido, mas ela se apresenta de uma forma diferente? E a gente vê que muitas vezes a escola desconhece, muitas vezes eu como família desconheço quem é essa criança, mas eu preciso entender como são os comportamentos, quais são as suas características que fazem ela ser, no seu desenvolvimento, ser tão diferente. Então a gente percebe assim que ela tem grandes problemas de interação social. Então, o que significa essa interação social? Eu tenho falado muito sobre os ajustes que a criança faz no seu desenvolvimento. Então, para ela estar num lugar, ela precisa fazer ajustes. Para ela pôr uma roupa, ela precisa fazer um ajuste. Para ela ver um objeto, ela precisa fazer uns ajustes. Por quê? Porque ela tem grandes problemas com relação ao processamento sensorial, em reconhecer o que ela está vendo, o que ela está sentindo, o que ela está comendo, a textura do que ela está comendo. Então, isso são os ajustes que esta criança tem que fazer com relação a viver, a estar trabalhando em diversos contextos. O que mais que a gente pode observar? A sua comunicação. Essa é a grande dificuldade da nossa criança autista. A demora para falar. Muitas vezes ela conduz a pessoa quando ela quer alguma coisa. Então, a gente observa que ela tem um uso repetitivo da linguagem, ela repete muito, e a gente percebe que a comunicação é diferente. E com isso, a gente precisa de saber como fazer, como auxiliar ela com relação a essa dificuldade de comunicação. E para isso, eu tenho que apresentar o mundo para essa criança. Por quê? Porque se eu não apresentar o mundo para essa criança, logicamente, ela não vai ter memória para poder saber sobre o que ela está falando. Então, com isso, nós como profissionais, nós como pais, precisamos apresentar o mundo para ela, discriminar o mundo para ela. Por exemplo, se eu mostro para ela um alimento, uma maçã, por exemplo, eu já tenho que dizer, olha, a maçã, ela é grande, ela é saborosa, ela tem uma textura diferente, ela tem um cheiro diferente. E com isso eu estou dando pistas para que ela possa se comunicar. Então, com isso, eu estou conhecendo essa criança, fazendo com que essa criança se envolva mais com todos os detalhes deste mundo, de como esse mundo se apresenta. E, consequentemente, uma das coisas mais difíceis da família tem sido, e dos profissionais, tem sido o comportamento. Por que o comportamento? Porque o comportamento, muitas vezes, é a reação de alguma situação que ele não consegue resolver. Ele entra num lugar e ele sai correndo, ele entra no banheiro e ele tira toda a roupa, ele não sabe dizer o que está acontecendo, então ele tem um comportamento diferente. Então, para tanto, existe aquela palavrinha mágica que eu sempre falo. Para que eu possa reconhecer aquele comportamento diferente, eu tenho que saber o que antecedeu, o que aconteceu com esta criança para que ela possa, para que ela possa ver o que está acontecendo. Então, nossa criança tem, muitas vezes, ela tem um comportamento que às vezes é desafiador. A gente não sabe o que está acontecendo, ela entra em crise, ela entra em desespero. E às vezes eu vejo pessoas que estão ao redor dessa criança dizer, ah, se eu fosse o pai dessa criança, ah, se eu fosse o profissional dessa criança. Muitas vezes, nem nós sabemos reconhecer o porquê deste comportamento tão desafiador. E, para tanto, eu preciso conhecer essa criança, para que eu possa melhorar o comportamento, para que eu possa melhorar a comunicação, para que eu possa melhorar as suas interações sociais, eu preciso de conhecer quem é esta criança. E muitas vezes eu também preciso conhecer como é o processamento sensorial dessa criança. Então, vocês viram quantos detalhes nós estamos abordando, quantas vezes
Nós falamos e repetimos, às vezes, sobre o mesmo conhecimento, por quê? Porque nós precisamos de buscar novas informações. Nós precisamos agregar mais informações para que a gente possa auxiliar toda criança dentro do espectro, porque nós não temos 2 autistas iguais. Nós não temos 2 pessoas adultas autistas iguais, mas nós sabemos que o DSM e o CID, que são 2 protocolos de avaliação, eles nos informam como é esta criança e dá um parâmetro para a gente definir quem é essa criança, mas nós precisamos de maiores informações. O meu muito obrigado, professora Maria do Virges.